Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês para mais uma aula e hoje vamos ter aula de ciências. Estão animados? Quem gosta de ciências aí? Será que vocês estão animados? Hoje vamos ter algumas experiências, mas primeiro eu vou começar apresentando para vocês uma pessoa muito importante na história da ciência, nessas composições que a gente vê que teve um papel importante na ciência aí. Vamos entender a importância dele aí. Acompanhe comigo a Nathalie. Olha só. Olha a frase de Antoine Lavoisier. Ele fala o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma frase famosa desse químico, né, que teve uma importância no século XVIII e ele entendeu que a importância de algumas misturas, né, que são importantes no nosso cotidiano, que nós fazemos essas misturas, ele tem sua importância na ciência, tá? Por isso que a gente vai entender um pouco sobre essas misturas juntos na aula hoje. E acompanhe a Nathalie para a gente ver outras informações, para você continuar entendendo do que a gente vai falar. Olha lá. Olhando à nossa volta, percebemos a diversidade de materiais que compõem o ambiente onde vivemos. Cada um deles tem uma origem, forma e textura. O ser humano também é o agente transformador da natureza. Ele modifica os materiais da natureza, transformando-os e criando novos materiais e objetos. Veja alguns exemplos. Com a sílica extraída da areia, se faz o vidro. Com o grão de trigo, se faz a farinha de trigo. E com a farinha, o pão. Ao modelar a argila, criam-se peças de cerâmica. Então, com esses materiais que nós encontramos na natureza, a gente compõe outros. A gente faz algumas misturas, né? E a gente usa muito essas misturas em nosso cotidiano. A gente vai entender um pouco mais sobre essas misturas no decorrer da nossa aula, tá bom? Volta comigo, Nathalie, vamos lá. A gente vai ver um vídeo agora, tratamento de água. A gente vai ver a importância, porque a gente usa a água em nossas casas de uma maneira mais limpa, né? A gente vê a coloração da água dos rios e a coloração que chega nas nossas casas. Vocês já repararam a diferença da coloração, a cor da água? Tem uma diferença, né? Porque a água do rio, ela passa por essa transformação, por algumas etapas, né? Onde faz essa extração de alguns materiais encontrados nela, algumas substâncias, alguns elementos que não são próprios para o uso. Então, ela passa por um tratamento, numa estação chamada estação de tratamento da água, conhecida como ETA, né? E essa estação de tratamento, ela passa por essas transformações até chegar na nossa casa, tirando essas impurezas. Aí, no caso, ela faz essa separação desses elementos, tá? A gente vai entender essa transformação agora. Acompanha comigo aí no vídeo, vamos lá. Hoje a gente vai mostrar como essa água aqui é tratada e chega até a sua torneira. Bora ver! A gente está aqui na beira da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Esse aqui é um dos pouquíssimos lugares da cidade em que a gente ainda consegue captar água razoavelmente limpa e que seja economicamente viável tratar a água. A gente consegue ver algumas garrafas PET boiando, algumas coisas que a gente não gostaria de ver na água que a gente vai beber, mas você vai ver que com bastante trabalho dá para transformar isso aqui em água limpa. Vocês não estão vendo, mas aqui nesse redemoinho tem um buraco por onde a água vai descer por gravidade até uma casa de máquinas, que vai levar por bombeamento a água até a estação de tratamento. Aqui a gente tem 6 bombas, cada bomba tem 4.000 HP e é capaz de levantar 3.300 litros de água por segundo. Não é à toa que o barulho aqui dentro é meio que insuportável. Essas máquinas que a gente está vendo aqui em cima não são as bombas, são só os motores, onde é bombeada a mesma água aqui embaixo, onde tem algumas turbinas. É aqui também que a água vai ver cloro pela primeira vez na vida. O cloro serve como um oxidante. O que significa isso? Tem alguns metais que podem ser solúveis na água. O íon de ferro 2, por exemplo, é solúvel na água, não dá para tirar da água. Só que quando ele reage com o cloro, ele perde um elétron e vira um íon de ferro 3, que é insolúvel na água. E aí a gente consegue tirar esse ferro mais para frente. E se for necessário, é colocado também carvão ativado em pó na água. Ele funciona como uma espécie de armadilha, porque tem poros que pegam as substâncias que causam cheiro e gosto na água. Depois de andar mais ou menos uns 6 km e vencer 50 metros de altitude,
a água chega aqui nessa cachoeira na estação de tratamento. Aqui acontece mais uma etapa que chama coagulação. Existem algumas partículas negativas na água, algumas sujeirinhas que têm carga negativa, e por ter cargas iguais elas se repelem. A gente precisa anular essas cargas. E para isso a gente joga alguma substância que tem carga positiva. Nesse caso aqui, joga cerveja de trigo. Não, brincadeira, isso aqui é sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio está sendo despejado por essa calha que você está vendo aqui. Vai ser misturado na água. A queda da água já ajuda a fazer essa mistura. Depois que a água recebeu o coagulante, ela vem aqui para esses tanques e recebe isso daqui, ó, o floculante. Ele trabalha como se fosse uma linha cheia de cola num tanque de areia. Ele faz com que toda a sujeira grude nele, para que ela desça e depois vá lá para o tanque de decantação. O floculante é responsável então por juntar a sujeira, para formar um grande flocão de sujeira. Aqui na floculação tem essa espuma meio esquisita, mas não precisa ficar com nojinho não. Não é a mesma espuma do rio Tietê. O que tem nela? É um pouco do coagulante que foi colocado lá atrás e um pouco de matéria orgânica da água, que é o resto de folha, coisinhas assim, que quando misturam lá naquela cachoeira, acabam juntando com algumas bolinhas de ar e aí aqui ela vai subir. Mas é lógico que isso aqui não vai para sua água. A gente está numa estação de tratamento que é justamente para tirar isso da água. E esse aqui é o tanque de decantação. Aqui nesse tanque a gente já consegue ver o flocão formado. E ele é comprido assim porque ao longo dele o flocão vai descendo, ele vai indo lá para o chão. Aquelas estruturas ali na frente onde estão os passarinhos se chamam vertentes. Mary, o nome desse negócio não é vertente, o nome disso aqui é vertedouro. Para que serve? Serve para pegar só a água que está bem na superfície, que está por cima, porque a sujeira já está lá embaixo. Uma coisa legal é que aqui no final do tanque de decantação, como a maior parte da sujeira já foi para o fundo, a água está bem transparente. Vamos dar uma olhadinha de perto. Gente, olha o resultado do flocão, que foi lá pro fundo no tanque de decantação, virou esse lodo aqui, essa lama que o Iberê ficou com nojo de pegar. Isso aqui parece uma gelatina aguada. Ele não tem muita textura de lama, de lodo, assim, que é mais denso. Eca! Agora é sacanagem o Iberê me mandar aqui pegar esse negócio, né? 95% da sujeira sólida da água já foi embora. Os outros 5% vão ser tirados aqui, nesse filtro. Esse filtro tem que ser limpo a cada 15 horas e aqui a gente consegue ver um pouquinho porque ele está vazio, está sendo limpado agora. Na primeira camada ele vai ter carvão, embaixo do carvão areia e embaixo de tudo isso bastante pedra para que o carvão e a areia não vão embora junto com a água. E para limpeza eles colocam a água no sentido inverso, ela vem de dentro para fora. Olha só essa casca de sujeira descolando, a água fica toda marrom. E depois que o filtro já foi limpo, a gente até consegue ver o fundo dele. Olha como a água ficou clarinha. Esse aqui é o laboratório principal da estação de tratamento, funciona 24 horas por dia e aqui eles analisam um monte de coisa. pH da água, turbidez, quantidade de cloro, temperatura, alcalinidade, flúor, detalhe, cor. E uma coisa legal é que aqui eles têm essas torneiras que trazem a água de cada etapa do processo. A gente acabou de ver a filtragem, então a água filtrada está saindo por aqui. Com tudo que a gente viu, a água já está potável. Vamos ver. Isso daqui, né? Olha lá, mas não vai pegar água errada? Calma que essa água ainda não está pronta para ir para sua casa. Para isso ela ainda precisa receber 3 coisas. Cal, que serve para tirar a acidez da água, porque se a gente colocar ela nos canos do jeito que ela sai aqui da estação de tratamento, o ácido da água pode corroer os canos. O cal vai evitar que isso aconteça. O pH da água que sai tem que ser mais ou menos 9, que é um pouco mais alcalino do que o neutro. E a gente estava aqui dentro, um passarinho estava batendo na janela, a gente conseguiu pegar ele. Tá meio bravo, vamos soltar o bichinho. Flúor, que serve para proteger os seus dentes das cáries. Cloro, que chega num gás liquefeito dentro desses cilindros, são gastos mais ou menos 9 toneladas por dia e é uma coisa que pouca gente sabe, mas o cloro nessa etapa do processo ele serve como se fosse um guarda-costas da água. Ele vai junto até a sua casa para garantir se acontecer qualquer tipo de contaminação no meio do caminho, o cloro vai agir e garantir que você beba uma água limpa. E desde 2014, essa estação de tratamento da Sabesp conta também com um outro sistema de tratamento, que é isso daqui por membranas. Dá uma olhada aqui. Esse sistema substitui a floculação, a decantação e a filtragem,
lá do tratamento convencional. Quando a água sai daqui, ela se mistura lá com aquela água que o Iberê bebeu para fazer a correção final. Aqui tem uma membrana fora d'água, a gente consegue entender um pouquinho como ela funciona. São milhares de canudinhos bem pequenininhos, funciona como um canudinho de refrigerante, com a diferença de que ele tem uma parede com microfuros em que não deixa passar uma série de coisas. Só que para a água entrar aqui é bem difícil, então lá embaixo existem bombas muito fortes que vão puxando a água para dentro do canudinho. E finalmente, depois de tudo isso, a água já está pronta para você beber. Fazer suco, fazer comida. E vai para aqueles reservatórios que você está vendo ali atrás. Qual a capacidade desse sistema aqui que a gente mostrou? O que guarda ali é 70 milhões de litros de água, mas produz 16 mil litros por segundo, Mary. É muita coisa. Então, vocês viram o processo longo, né, que a água passa, né, para poder chegar na nossa casa pura, né, para a gente poder fazer alimentação, tomarmos banho, limparmos nossas roupas, nossa casa, enfim. Então a água passa por todo esse processo que nós vimos aí no vídeo. Por que a gente está falando da água aí? Porque a água, ela vem cheia de alguns outros elementos que a gente não é próprio para uso, como eu falei no início, e ela passa por essas etapas onde esses elementos são retirados da água para tornar ela pura. E a gente vai usar a água com outros elementos para a gente ver essas misturas que a gente usa no nosso cotidiano, mas a água tratada, a água limpa, como vou mostrar lá no vídeo. Mas essa água ela passa por todo esse processo que vocês acompanharam aí. E que processo longo, né? Por isso que a gente tem que preservar a água, economizarmos, temos cuidado da maneira que a gente usa nossas casas e nossas atividades. Continue acompanhando comigo na tela para a gente ver outras informações, para vocês entenderem melhor. Denominamos uma mistura formada por duas ou mais substâncias puras. Então, uma mistura pode ser classificada como homogênea ou heterogênea, dependendo da composição que ela tem. Então, olha só, a mistura, né, que nós vamos trabalhar hoje, ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. São duas formas de eu classificar essa mistura, misturas que eu uso no meu cotidiano. A gente vai fazer algumas experiências juntos com alguns elementos que nós vimos aí, usando a água, né, que é um elemento fácil de você identificar que a gente usa a água para todas as atividades do nosso cotidiano, né? A gente toma banho, a gente faz outros, até alimentação. Outro dia meu filho perguntou: mãe, como é que tu faz o caldo que tá preparando o alimento? É com água? Eu disse: filho, que eu coloco outros, né, elementos na comida e eu faço aquele caldo ou sopa, dependendo do alimento que eu estou preparando. Então, essas misturas que a gente usa no cotidiano, a gente vai compreender um pouco mais sobre elas. Mas elas, vocês já estão entendendo, né? Elas são classificadas como homogênea ou heterogênea. E a gente vai poder compreender um pouco mais na próxima aula. Eu te aguardo para a gente poder fazer outras atividades e experiências juntos, tá bom? Mas hoje eu fico por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras aulas que a gente tem preparado com carinho para vocês. E te aguardo na próxima, tá? Tchau, tchau!